Camaradas, amigos e amigas, antes de mais, e em nome do coletivo da CGTP Intersindical Nacional, queremos-vos transmitir uma saudação muito especial aos dirigentes e aos delegados sindicais do CETAL, aos amigos dos outros movimentos e associações que desde o princípio têm estado nesta luta que é muito importante pela defesa dos direitos das populações e também a todos os outros transeuntes e pessoas que aqui estão, que connosco aqui ficaram, connosco aqui estão a refletir e também connosco estão empenhados em desenvolver esta ação contra as tentativas de privatização que continuam em curso no que respeita à água pública. Muito já foi dito e não pretendo repetir aquilo que foi dito e bem dito. De qualquer maneira, creio que estamos todos sintonizados relativamente ao grande desafio que temos pela frente. Aqueles que continuam a invocar as privatizações como a saída para a resolução dos problemas, nós aqui estamos para relembrar que não houve nenhuma privatização que resultasse em coisas boas em Portugal. Nem para os trabalhadores, nem para as populações. Foi assim com a energia, foi assim com os transportes, foi assim também com os combustíveis e, naturalmente, é assim também com todas as outras áreas onde eles querem colocar a iniciativa privada, não para prestar um serviço de caráter social, mas para fazer negócio. E quando eles entram para fazer negócio, naturalmente que têm que ter lucro, e esse lucro tem que ser suportado, ou tem que ser pago, e, sobretudo, pelas populações. E é neste contexto, camaradas e amigos, que estamos aqui para dizer que, sendo a água um bem público, ela é simultaneamente um património público. Um património que é de todos, um património que tem de ser assumido por todos e todos temos que exigir que ele seja respeitado e que todos tenham acesso a este bem que é essencial para a vida humana. Mas estamos aqui também para vos transmitir que esta ação é uma ação que tem de se alargar cada vez mais. E alargar cada vez mais num quadro em que as políticas que este Governo está a desenvolver não só não resolvem nenhum dos problemas do país, como estão a agravá-los todos os dias. Estamos a falar concretamente das políticas que, neste caso em concreto, estão a aumentar a recessão em Portugal, a acentuar o desemprego, a aumentar a dívida e a levar a que a riqueza esteja já ao nível de 2001. Esta é uma política de desastre. Naturalmente que é uma política boa para os lobbies económicos e financeiros, mas é uma política péssima para os trabalhadores, para as populações, para a generalidade de todos aqueles que vivem e trabalham em Portugal. É por isso mesmo que hoje aproveitamos esta oportunidade para vos alertar e simultaneamente refletir convosco sobre uma outra questão que neste momento está em discussão na Assembleia da República. Fala-se muito no Pacto Orçamental. Outros designam-no como o Tratado Intergovernamental. Mas é bom que se saiba que esta é uma proposta que, no essencial, se fosse concretizada, traria muitos mais problemas aos muitos problemas com que hoje já somos confrontados. Estamos a falar de uma proposta que, no essencial, pretende reduzir o déficit estrutural a 0,5% do PIB e a dívida a um limite de 60%. Que se saiba, nenhum português, ou a esmagadora maioria dos portugueses, desconhecem esta proposta. Ela não foi discutida, não foi divulgada, não foi informada, mas esta proposta é uma proposta que há cerca de 3 semanas atrás foi subscrita pelo Primeiro-Ministro de Portugal numa reunião do Conselho da Europa. E esta proposta é, entre outras coisas, péssima. Em primeiro lugar, porque põe em causa a soberania do nosso país, quando faz depender, a vontade expressa dos portugueses daquilo que é imposto exteriormente. Se porventura esta proposta fosse aprovada e se também ela fosse concretizada, isto queria dizer que daqui a algum tempo, se porventura nós não cumpríssemos com aquelas metas, isto iria levar a que o Tribunal Europeu de Justiça aplicasse uma penalização de 0,1% do produto interno bruto de multa a Portugal. Isto é, colocar os interesses nacionais nas mãos dos interesses externos ao povo e ao país. Mas é também negativa do ponto de vista da democracia. É uma amputação da democracia. Não pode haver nenhuma proposta, e muito menos uma proposta com estes conteúdos, que, por sua vez, possa ser aprovada sem que os trabalhadores e a população dela tenham conhecimento. Alguém conhece quais são os conteúdos? Não. Mas o que é certo é que eles querem
pura e simplesmente impor esta mesma proposta à população portuguesa. Nós não podemos aceitar isto. Nós exigimos que esta proposta seja discutida e, simultaneamente, os portugueses e as portuguesas tenham a oportunidade de a contestar e de a combater. Por outro lado, há uma terceira componente que não é de menos importância. É aquela que tem a ver com o cumprimento destas metas. Como todos vocês sabem, qualquer redução da dívida ou do déficit tem de passar por duas áreas, pela receita e pela despesa. Ora, o que nós temos é uma receita que não vai aumentar, pelo contrário, vai continuar a diminuir. A recessão e a eventual estagnação económica a que o país irá estar sujeito nos próximos anos com esta política não levará ao aumento da receita, levará à redução da receita. Podem falar nas privatizações, mas o pouco que há para privatizar é aquele que está agora neste último lote. A partir daqui não há mais nada para privatizar. Haverá, eventualmente, nas mentes deles, a água. Mas também, em relação a esta batalha, é uma batalha que está longe de ser concretizada de acordo com os seus objetivos. Então, o que é que sobra, caros amigos e caras amigas? Sobra a componente da despesa. E quando chega à altura da despesa, o que sobra são três áreas fundamentais. Em primeiro lugar, é a eliminação definitiva do subsídio de Natal e do subsídio de férias para os trabalhadores da administração pública e do setor público, que resolve o problema? Não. Aliás, o Primeiro-Ministro, demonstrando que está convencido que as suas políticas estão a falhar, até já admitiu que não vai repor o subsídio de férias e de Natal em 2014, como anteriormente havia advogado. Bem, então, se este problema não resolve a questão de fundo, coloca-se a outra. É a redução do número de trabalhadores da administração pública central e local? Podem reduzir, mas a partir do momento em que reduzem, também isso irá ter consequências objetivas na redução, quer do serviço, quer da qualidade do serviço que é prestado às populações. Então, camaradas, sobra uma terceira área. E a terceira área, naturalmente, que é a área do corte nas despesas com as funções sociais do Estado, nomeadamente no que respeita à segurança social, à saúde, à educação, mas também ao poder local. São estas as questões centrais que neste momento estão em cima da mesa e que eles querem advogar e que eles querem levar para a frente. E sobre isto, a CGTP tem uma posição muito clara. E sobre isto também faz um apelo muito forte a todos os portugueses e a todas as portuguesas, a todos os trabalhadores, aos pensionistas, aos reformados, aos jovens, aos desempregados, aos micro e pequenos empresários, que têm de se associar nesta luta, que é uma luta contra a destruição das funções sociais do Estado, contra a destruição do poder local democrático, tal como ele foi concebido e implementado depois do 25 de abril de 1974, e acrescentamos, também tem de se unir e organizar contra aquilo que é uma tentativa que está em desenvolvimento e que visa a privatização da água. A água não pode ser privatizada, como a educação, a segurança social, a saúde não podem ser privatizadas. Tal como o poder local não pode ser reduzido, mas pelo contrário, tem que se descentralizar capacidades financeiras para que ele possa servir melhor as populações e corresponder assim às suas necessidades e aos seus anseios. Dirão alguns que isto é uma forma de ver o mundo e, sobretudo, a nossa sociedade um tanto ou quanto desligada da realidade com que hoje nos confrontamos. Não, camaradas, não somos nós que estamos desligados da realidade. Desligados da realidade estão aqueles que estão a imprimir políticas que estão a aumentar a pobreza e as desigualdades e, simultaneamente, a colocar o nosso país numa situação de injustiças permanentes e de falta de capacidade de resposta para dar sequência aos muitos problemas e às muitas necessidades que urge dar nos próximos tempos. É por isso mesmo, camaradas, que hoje, aqui, dia 12 de abril, no Rossio, vos queremos transmitir que esta, sendo uma luta de todos, é uma luta que tem de continuar. Tem de continuar com muita determinação, com muita coragem, com muita firmeza, com a convicção de que estamos a fazer algo que é de muito importante para os trabalhadores, mas também para a população em geral. Para a população que hoje está lá em casa, e nomeadamente nos concelhos, onde a água foi privatizada, hoje sabe de antemão, porque também lhe sai do bolso, que hoje paga muito mais pela água do que pagam, nomeadamente, outros municípios, noutros concelhos, onde a água continua a ter, digamos, uma concessão de serviço público assumida e descentralizada pela via das autarquias.
É preciso também dizer que hoje, mais do que nunca, é fundamental assumir que não é o neoliberalismo que resolve os problemas do país ou de qualquer continente, mas pelo contrário, tem uma tendência clara para aumentar a capacidade de acumulação da riqueza dos lobbies económicos e financeiros à custa da exploração da esmagadora maioria da população. E é também caso para dizer que esta é uma luta que vai ter que continuar, como já referi, mas continuar também com todos vós, porque vocês têm sido os protagonistas deste processo, que é um processo que este conjunto de movimentos vem desenvolvendo há cerca de 2 anos ou há 3 anos esta parte, que inicialmente tinha pouca visibilidade, mas com a sua persistência, com a sua argumentação, a sua fundamentação e, acima de tudo, também com um conjunto de propostas muito latas, conseguiu congregar outros movimentos, conseguiu envolver outras camadas da população e hoje é um movimento credibilizado e é um movimento que se assume como uma vanguarda que está na luta contra a privatização da água e contra a privatização das funções sociais do Estado. É assim, camaradas, que, para concluir, nós vos fazemos um apelo. Que prossigam, sem denodo, com esta forma de intervenção, de esclarecimento, de informação à população. Nós não queremos pessoas revoltadas. Nós fazemos um esforço para que aqueles que hoje estão revoltados ganhem consciência social para que a revolta se transforme numa revolta organizada. Uma revolta organizada para mudar de políticas. Uma revolta organizada para apostar no setor produtivo. Uma revolta organizada para alterar este modelo de desenvolvimento que nos está cada vez a empobrecer mais. Uma revolta organizada para apostar, sobretudo, na exigência do prolongamento do período para a redução do déficit. Uma revolta organizada que exija a renegociação da dívida em termos dos juros, dos prazos e dos montantes, não para não cumprirmos com as nossas obrigações internas e externas, mas para podermos ter condições para criar riqueza, para criar emprego, para melhorar as condições de vida da nossa população e também, a partir daqui, para melhorar os serviços públicos no plano quantitativo e qualitativo. Propostas, temos-las. Temos vontade de as implementar e temos vontade de lutar para conseguir encontrar as alternativas suscetíveis de promover saídas ao nível daquilo que os portugueses e o nosso país necessitam. É assim, camaradas, que nos próximos dias muitas outras ações iremos ter. Pela defesa dos salários, pela melhoria dos salários, pela defesa dos postos de trabalho, contra o desemprego e a precariedade, pela defesa e melhoria do poder local, pela defesa dos direitos dos trabalhadores da administração central e local, mas, acima de tudo, pela construção de um país que tem de ser um país com desenvolvimento, um país com uma estrutura económica e social que responda àquilo que são os desejos da sua população. É neste contexto, camaradas, que é importante que todos nós nos empenhemos desde já na participação das comemorações populares do 25 de Abril, comemorações essas que este ano têm um significado especial por tudo aquilo que aqui estivemos a abordar e, particularmente, um grande empenhamento na mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras para o 1º de Maio. Um 1º de Maio que tem de ser um 1º de Maio de comemoração, de confraternização, de convívio, mas, acima de tudo, um 1º de Maio que a CGTP assume este ano como um dia de luta nacional contra a política deste governo, por uma alternativa política, por uma mudança de política que combata a exploração, que combata o empobrecimento, que promova o emprego, que melhore os salários, que assegure os direitos e, simultaneamente, que desenvolva os serviços públicos. Este é o grande desafio que temos pela frente. Um desafio como muitos outros que já tivemos anteriormente, que vamos assumir, que vamos desenvolver e, acima de tudo, um desafio para ganhar. Porque nós estamos aqui, camaradas, não é só para resistir, é para resistir e ganhar pela defesa dos direitos daqueles que representamos. Vivam os trabalhadores portugueses, viva a CGTP, viva o STAL, viva os movimentos que estão envolvidos nesta associação.